Olá, eu sou a Mônica Primeira e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast de saúde feminina do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Se existe uma situação que faz com que as mulheres fiquem desesperadas, é a queda de cabelo. Quem não tem um orgulho de um cabelo bonito e bem tratado? A alopécia nas mulheres tem sido mais diagnosticada e mais tratada. Ela tem causas múltiplas que podem ser identificadas. Venha saber mais a respeito de tudo isso no episódio de hoje. E para nos defender da queda de cabelo, que tanto nos apavora, estamos hoje aqui com a doutora Ana Schwantz, médica dermatologista, especialista pela residência médica no Hospital Ipiranga, em São Paulo, capital, referência na parte de tricologia, com curso de pós-graduação Tricomed. A tricologia é a especialidade que diagnostica e trata os cabelos. Boa noite, doutora Ana. Seja bem-vinda ao GF e nos salve dessa enrascada. Boa noite, é um prazer estar aqui. Então, doutora Ana, vamos para a nossa primeira pergunta. A perda de cabelo é comum nas mulheres? Sim, é muito comum e vem cada vez mais sendo diagnosticada, né, e tratada. Há diversas causas como eflúvio telógeno, alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia frontal fibrosante, por aí vai. E aí, na consulta com anamnese, com o exame físico, que inclusive nós fazemos o exame de tricoscopia do couro cabeludo, é possível diagnosticarmos e orientarmos um tratamento direcionado correto para a paciente, tá? Por vezes, pode ser necessário também a biópsia de couro cabeludo para complementar o diagnóstico, que é um procedimento tranquilo realizado no consultório. Perfeito. E quando a mulher precisa começar a se preocupar com a perda de cabelo? Olha, é normal cair até 100 fios por dia, tá? Mas normalmente eu converso com a paciente e pergunto para ela: "Tu tem notado um aumento da queda?" Porque normalmente é difícil a gente contabilizar quantos fios, né, a gente perde no dia, mas a gente nota quando tá caindo a mais do que aquele normal. Então, sempre que a mulher notar que tá caindo a mais, é interessante procurar dermatologista para a gente poder ver, por que tá causando essa queda, né? Sempre vai ter alguma causa relacionada. Muito bem. O que é, então, a alopecia androgenética? Ela é frequente? Sim, a alopecia androgenética feminina tem uma apresentação diferente da masculina, tá? Ela aparece como uma rarefação capilar, então fica com uma menor quantidade de fios na região central do couro cabeludo, diferente dos homens que normalmente têm aquelas entradas ou aquela calvície na região occipital. Normalmente tem ligação, né, com história familiar, então ter familiares calvos na família, e cada vez ela tem sido mais diagnosticada no consultório. Muito bem. E existe também a alopecia areata, né, que tu citou na primeira pergunta. Essa tem a ver com situações de estresse? Sim, tem a ver com situações de estresse, tá? A alopecia areata é uma doença autoimune onde há um processo inflamatório local. Em geral, ela se apresenta assim como placas de alopecia, tá? Então, como áreas arredondadas sem cabelo, distribuídas no corpo cabeludo. Então, pode ser uma ou mais placas. Pode também ter uma forma mais difusa, mas é mais rara. E ela realmente pode sim ser desencadeada ou ter uma piora com situações de estresse. Perfeito. E existem ainda outras causas, que a gente ainda não tenha conversado, das causas de alopecia? Sim, existem outros tipos ainda de alopecia que, inclusive, são cicatriciais. Então, no momento que a paciente perdeu o fio, não há recuperação. O que a gente pode fazer? A gente pode evitar a progressão da doença. Por isso que é tão interessante o diagnóstico precoce da queda. Por isso até eu comentei, né, anteriormente na outra pergunta, que assim que sentiu que realmente tem uma queda aumentada dos fios, procurar dermatologista para a gente poder diagnosticar, até por vezes pode ser uma dessas causas cicatriciais, né? E aí a gente conseguir poupar o máximo de fios possíveis. Então, por exemplo, um dos exemplos, não é só esse, né? Existem outros tipos cicatriciais, mas a alopecia frontal fibrosante, que ela é muito comum nas mulheres, principalmente pós-menopausa, e ela começa, muitas vezes começa com a perda de fios na sobrancelha. E aí depois vai ter uma perda de fios na região de implantação do couro cabeludo, então nessa região frontal. Muito bem. E quando o paciente deve consultar o dermatologista? Então, assim, ó, sempre que notar essa queda acentuada, né, aumentada dos fios, ainda mais por causa dessas causas cicatriciais. Então, eu sempre brinco, né? Brinco não, eu sempre oriento
que tempo é cabelo. Então, quanto antes procurar dermatologista, melhor. Muito bem. E como é feita a avaliação da paciente com a queda acentuada de cabelos? Existe algumas condições clínicas que podem acarretar esse problema? Sim. Então, assim, ó, em relação à avaliação, no consultório, primeiramente, a gente vai conversar, né, sobre há quanto tempo começou, essa queda, se tem momentos de piora, se piora no banho, se nota os fios de cabelo no travesseiro, as características, então, né, dessa queda, a localização, se a paciente tem alguma comorbidade, porque realmente, assim, ó, se a paciente, por exemplo, tem um hipotireoidismo descompensado, isso pode ocasionar queda. Uma deficiência vitamínica, então deficiência de vitamina D também. Então a gente faz os exames também de sangue quando, se necessário, né? Para avaliar, e aí, se tiver alguma deficiência ou alguma comorbidade que não esteja bem controlada, a gente trata também. Muito bem, eu tô aqui ouvindo e pensando, eu tenho bastante cabelo, pensando quanto eu perco no dia. Será que tá na tua faixa ou Exato, porque não, não tem né? como mulher, o cabelo, tu vai passando, o cabelo vai tá por tudo que é lugar dentro de casa, né? É verdade, é bem isso. E hoje em dia, com a popularização do uso de reposições hormonais com testosterona ou produtos semelhantes, visando aumento de massa muscular, definição do corpo, essas mulheres, elas têm como queixa perda de cabelo acentuada? Olha, para mulheres que têm predisposição à alopecia androgenética, sim. Então não vão ser todas as mulheres que vão sentir isso, tá? Mas às vezes, se ela tiver uma predisposição, pode sim ser desencadeado ou piorado nessas situações. Ah, perfeito. E o constante tratamento químico, tintura, alisamento, entre outros, podem afetar o cabelo a ponto de causar alopecia? Então, ele leva mais à quebra capilar. Então, não é diferente da queda no sentido assim, ó, que a queda, que seria a alopécia, ela vai cair desde a raiz, tá? A quebra vai quebrar, literalmente, né, o fio pela metade, tá? Então, com certeza, vai afetar o cabelo, né? Não vai ficar aquele cabelo tão saudável, né, bonito. Mas não é exatamente a alopécia, mas sim, ele leva à quebra capilar. Ah, entendi. E o uso de mega hair pode trazer algum risco? Pode fazer uma alopecia de tração, por causa que ele pode, dependendo como é colocado, ele pode ficar puxando o fio natural. Doutora Ana, após a investigação feita e a suspeita diagnóstica, o que temos de disponibilidade de tratamento? Com o que se geralmente inicia? Que tipo de medicamentos ou suplementos são interessantes? O controle das patologias crônicas como diabetes e distúrbios de tireoide são imperativos, né? Sim, o tratamento ele vai ser direcionado para a causa, tá? Para a gente conseguir obter o melhor resultado. Então, por exemplo, nessa situação, né, se tem alguma patologia, enfim, se houver anemia identificada no exame de sangue, deficiência de vitamina D ou um hipotiroidismo que não esteja controlado, isso tudo deve ser prontamente tratado, tá? E aí a gente já vai excluir essa causa. Se for eflúvio, a gente pode usar o uso de nutracêuticos, né? Vai ser bem-vindo. Se for alopecia androgenética, aí é indicado minoxidil e antiandrógenos. Então vai depender da causa. Aí só realmente com a avaliação, né, na consulta minuciosa, a gente consegue direcionar bem o tratamento. E aí a gente consegue ter o melhor resultado. Muito bem. Então, existe tratamento da queda de cabelo e ele pode ser realizado no próprio consultório. Isso. Então, além do tratamento em casa, se for necessário, a gente pode fazer no consultório. Eu trabalho muito com o LED capilar, com o MMP capilar, com ótimos resultados. E a gente também vai fazer direcionado para o que a paciente precisa. Muito bem. E quando a opção de transplante capilar é feita? Vemos inúmeras propagandas na utilização dela em pacientes masculinos. E nas mulheres, pode ser feita? Esse uso está se popularizando? É, assim, ó, o transplante capilar até é mais utilizado ainda pelos homens, principalmente porque o transplante, ele normalmente a gente vai usar em casos que sejam áreas já cicatrizadas, né? Então que a gente não vai, ele é como se fosse uma segunda opção, né? A gente primeiro vai tentar recuperar os fios. Se realmente já for alguma área que esteja cicatrizada, aí sim a gente vai indicar o transplante capilar. Mas ele é um ótimo tratamento quando a gente precisa. Perfeito. E agora, doutora Ana, como estamos nos encaminhando para o final do podcast, nos ajude mais uma vez.
Queremos saber o segredo do cabelo forte, como prevenir a queda, quais são as dicas de ouro do especialista para minimizar o risco da alopécia. Sim, então cuide dos seus fios, né? Claro, sempre é importante uma alimentação saudável, porque vai te dar nutrientes, né, para o cabelo crescer forte e saudável, mas além disso, a gente principalmente tem que pensar em não danificar, né? Então, hoje em dia, realmente, a gente tem tantas coisas disponíveis, então é alisamento, é tintura, é luzes, é chapinha, né? Então, isso tudo, só que isso tudo vai danificar o teu fio. Então, o ideal seria minimizar, né, essas agressões para a gente ter uma menor quebra capilar e ter uma vida saudável. Isso tudo vai ajudar bastante ao cabelo ficar mais bonito, né? Fazer exames de sangue para ver se tá tudo bem também, né? Isso daí vai ajudar bastante. Perfeito. Doutora Ana, a gente agradece muito a tua participação. Tenho certeza de que todas as nossas ouvintes estão atentas aos seus ensinamentos e esperamos encontrá-la de novo em um futuro episódio do Ginecologicamente Falando. Ai, perfeito. Foi um prazer, viu? Adorei estar aqui. Um beijo, até mais. Muito obrigada, um abração pessoal e até semana que vem.